capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, disse: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciados na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temendo. Os que havia presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelo demônio pediu com insistência que Jesus lhes deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Com a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, eu, Senhor, me coloco na tua presença para falar uma palavra direta ao teu povo. É muito impressionante o tamanho do teu amor. É muito impressionante o que o Senhor faz por uma alma. Eu sou grato a Ti, eu te louvo, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus tremendo, um Deus glorioso. Fala com teus filhos nessa noite e mostra-nos qual o propósito que o Senhor quer falar conosco dentro dessa palavra, e que essa palavra dê destino a muitos aqui. É o meu pedido, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Queridos irmãos, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Pessoas de todos os tipos. Pessoas vivendo em todas as partes. Para os mais jovens, se abrirem o TikTok, vão ver gente da Tailândia, das montanhas do Nepal, vão ver pessoas, os aborígenes na Austrália, vai ver uma tribo de índios no meio da Amazônia. Aos adultos, já ouviram falar no livro de geografia sobre o mundo, de uma forma geral. Os lugares mais distantes, como Alasca, Groenlândia e outros países muito distantes. O que a gente entende é que, apesar
de 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, Deus conhece a todas. Nenhuma passa batida aos olhos de Deus. Nenhuma fica escondida aos olhos de Deus. E eu quero aqui falar já uma coisa para você. Nós estamos no Brasil, século 21. Você também não passa. Os olhos de Deus também te veem. Os olhos de Deus conhecem as suas lutas. E o interessante é que o texto que nós acabamos de ler apresenta algo fantástico. Um mar agitado para um homem agitado. Um mar revolto para um homem revolto. Jesus entra no barco, o texto, quando nós começamos a ler no versículo 1, vai demonstrar que Jesus estava num barco. E o texto vai dizer que o mar estava agitado, o mar estava revolto, mas Jesus fez o mar se calar. E os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E Jesus, acalmando o mar, ele não volta em direção à terra dos judeus, mas ele vai para uma região gentílica, aonde os gentios moravam. Por favor, dá uma olhada para mim, um microfone, não sei se é aqui. Ele vai em direção a uma terra gentílica, e ao chegar, imaginem a cena, para os mais jovens, uma cena terrível. Sepulcros, era noite, alguns corpos fora do túmulo, que era próximo do mar, um homem amarrado, nu, andando pelo meio dos sepulcros. Ah, eu correria. Acredito que alguns aqui também. Aí você vai dizer que não, né? Até você ver. Aí vocês imaginam aquela cena. Jesus vem do barco e chega à beira do mar. E o interessante que aquela travessia estava na agenda de Deus. Amém. Para os homens, um homem desprezado. Para Deus, um futuro discípulo. Glória a Deus. O que eu quero dizer nessa noite, e tem tudo a ver com o que nós temos orado para essa igreja. A igreja de Nova Vida de Bangu tem um desejo ardente de ser uma luz para esta nação. Amém. A igreja Nova Vida de Bangu tem um desejo ardente de ser um farol para a vida de muita gente. Amém. Se você faz parte desse povo, eu peço a você, entenda o que o texto vai dizer nessa noite, pois nós vamos avançar por dentro do texto. Pense nisso. Um local tenebroso, um local escuro, e ali ele estava, aquele homem, como um louco, desvairado, possesso, cheio de feridas. Um homem que se cortava com cacos de telha. Pense nisso. Quem aqui seria misericordioso o tamanho para ir de encontro a esse homem e falar alguma coisa para ele? Provavelmente fugiríamos dele. Conto eu uma história que uma certa vez aqui no Saco do Senador Camará, os jovens evangelizando, eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar novamente. E veio aquele homem com um tridente na mão, uma cartola, muitas guias, uma capa vermelha e preta, e veio na nossa direção, rangendo os dentes, aquele tridente na mão. E todo mundo, o que fez? O jovem, vamos correr. Vamos correr, que negócio é esse? Nós somos crentes, vem um demônio ali. E nós com medo. Ou seja, provavelmente essa figura, esse retrato,
vindo na sua direção, você não teria compaixão. Mas o nosso Deus, Aleluia. que é rico em misericórdia, que não rejeita ninguém, Glória a Deus. foi de encontro a este homem. Glória a Deus. Todos haviam desistido dele, menos Jesus. Amém. Quero falar uma coisa para você. Jesus não desiste de ninguém aqui. Aleluia. Não importa se você está fraco, se você está forte. Não importa se a tua mente está titubeando. Jesus nunca vai desistir de você. Aleluia. Se ele pegou um homem endemoniado, você acha que você vai, sei lá, vai ser abandonado? Nunca, porque essa é a maior expressão do amor de Jesus. Ir atrás do perdido. Mas a pergunta que eu falo hoje a você, para você, preste atenção. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma alma para você? Olha, entenda aqui. Ei, pense, você tem alguém que ainda não está aqui, que ainda não é salvo? Você tem alguém que ainda não entrou por essas portas, ou nem por uma porta de uma igreja qualquer, e não entregou a sua vida para Jesus, porque está distante de Deus, abandonou os preceitos de Deus? A minha pergunta é: quanto vale essa pessoa preciosa que você tem para você? Porque nessa noite eu vou expressar aqui alguns pontos interessantes. O quanto vale uma vida para Satanás, o quanto vale uma vida para a sociedade, e o quanto vale uma vida para Jesus. Então a primeira pergunta é: quanto vale para você? Por aquele marido que ainda não se converteu, por aquele filho que ainda não chegou diante de Jesus, por aquele primo, por aquele irmão, por aquela irmã, por aquela pessoa que você tanto ama, que você se comunica todos os dias, mas você não consegue falar do amor de Jesus para ela, porque ela sabe assim, ela diz assim: eu sei que você é crente, mas não me importuna, mas você sabe que se hoje Jesus descer em glória, essa pessoa certamente morrerá no Hades, ficará no inferno. E a minha pergunta para você é exatamente essa: quanto vale essa pessoa para você? Porque para Satanás ele roubou tudo desse homem. Quanto vale essa pessoa para Satanás? Ele roubou tudo dessa pessoa. Roubou tudo de precioso que ele tinha: a sua família, a sua liberdade, a sua saúde física e mental, a sua dignidade, a sua paz, a sua decência. Tudo foi roubado deste homem. Havia dentro dele uma legião de demônios, como diz aqui no capítulo 5, no versículo 9. Por favor, Lucas, põe para mim o verso 9. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão, porque somos muitos. Em outras versões vai dizer: nós somos uma legião. Para falar de legião, você tem que entender primeiro o que é uma legião. A legião era o braço forte de Roma. A legião era uma quantidade de soldados, 6.000 soldados, entre eles artilharia e infantaria. Homens que entravam numa cidade e subjugavam a cidade inteira. Homens que destruíam a cidade. Havia flecheiros, havia incendiários, havia homens que lançavam tochas sobre uma cidade. Eles destruíam a cidade, subjugavam as pessoas. Ninguém conseguia destruir uma legião. A legião romana era temida em todo o mundo, e foi isso que fez com que Roma progredisse e avançasse de forma poderosa em todas as frentes. A Bíblia vai dizer que este homem havia uma legião, uma corporação de 6.000 homens romanos dentro dele. Assim é o poder do diabo. O próprio Satanás falou: nós somos uma legião, nós somos uma multidão, nós somos mais de 6.000 demônios que estão dentro desse homem. Assim é o diabo. O diabo, ele vem para tentar matar o homem, ele vem para tentar destruir o homem, ele vem para tentar subjugar o homem, ele vem para fazer do homem uma peteca em sua mão. E por que as pessoas se entregam
a essa vontade diabólica. O que Satanás pode fazer por uma pessoa? O que você acha? Na sua cabeça. Satanás, ele domina através da sua possessão. E olha, tem gente que não precisa estar possuído para estar cheio de diabo. Tem gente que está dentro da igreja e está possuído pelo diabo. Ele não está possesso, ele não está com a mão torta, ele não está cheio de algema. Você lembra de que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. E ele não estava possuído. Você lembra o que aconteceu com Judas? A Bíblia vai dizer que quando ele estava com o mestre da mesa, que Jesus pega o pão com ele, vai dizer que quando ele pega, o que você tem que fazer logo, faça logo. E diz que Satanás entrou nele. Ou seja, tem pessoas que não precisam estar possessas para estarem com o demônio. Vai ter pessoas assentadas nas melhores cadeiras do Brasil, nas melhores mesas, e estarem endemoniadas. Afrontar a igreja, afrontar o Estado, afrontar o Estado de Direito. O que é isso? Pessoas endemoniadas, dominadas pelo demônio. Então, não pense em você que uma pessoa, para estar endemoniada, ela está só possessa. Tem gente sentada no meio da igreja que está endemoniada. E eu sei que isso não acontece aqui, amém? Eu sei disso. Ele domina as pessoas com a possessão. Versículo 2 e o versículo 9, olha lá, ó, a possessão dominando ele. O versículo 2 vai dizer: assim que Jesus saiu do barco, foi ao encontrar um homem que estava o quê? Dominado pelo espírito maligno. Ou seja, a mente desse homem já não falava por si. Os movimentos dele não eram mais o movimento que eles queriam fazer. Ele fazia movimentos que as pessoas, que o demônio fazia ele fazer. Imagine isso, 6.000 demônios. Uma certa feita, uma vez, eu chegava da igreja umas 9 horas da noite, e eu e mais um jovem, inclusive ele é pastor hoje, esse jovem é pastor hoje, inclusive esse rapaz que eu vou contar agora, era o pai dele, já morreu, tá? Mas eu me lembro muito bem, o pai dele era pai de santo, e eu me lembro muito bem quando nós chegamos da igreja, e nós éramos muito ativos na obra, e quando chegamos, dei de cara com ele, no meio da encruzilhada, dançando, fazendo aquela dancinha de Satanás. E quando nós chegamos na direção dele, ele veio rosnando na nossa direção. Aí você acredita se você quiser, que eu vou falar. E o pastor também, ele vem aqui. Um dia eu vou trazer para pregar aqui, ele vai falar isso para vocês. O pai dele pegou 2 velas, à noite, fez assim no asfalto, e veio com as 2 acesas. Vieram com as 2 acesas. Provavelmente se assustaria, né? Eu também me assustei. E eu lembro muito bem, quando ele veio na minha direção, quando ele veio chegando, eu já botei a mão nele e falei: diabo, vai em nome de Deus, ele caiu. Quando ele cai, ele veio com um demônio, ele falou os nomes dos demônios. Vou falar eu lembro de 2 que ele fala. Ele primeiramente falou assim: eu sou o demônio do cais. Eu morri com uma facada nas costas no cais. Vim aqui para destruir vocês. Quando ele veio, orou, caiu. Quando ele voltou como, ele era bem forte, ele voltou como uma mulher, igual uma mulher, todo mole, todo se retorcendo. Aí eu sou uma pomba gira, eu vim para destruir vocês. Nós oramos. O Caio levantou. Quando ele levantou, filho, ele ficou mais magro. O homem era forte, mas ele ficou magro igual um esqueleto. Ele falou: sou o Exu Caveira. Eu vim para destruir. E nós oramos mais uma vez. Ele caiu, levantou, e ele fez essa palavra para mim: eu estou diante de Deus, não estou precisando mentir o que eu estou falando para vocês. Ele falou: eu vou na igreja, eu vou na esquina e vou chamar Lúcifer. E eu não esqueço, nós começamos a cantar um hino. Eu falei para ele: Antônio, vamos cantar um hino. Vamos cantar um hino. E nós cantamos aquele hino assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus, se estabelecida a casa do Senhor. E começamos a cantar esse hino. Fomos cantando, ele foi na encruzilhada. Quando ele voltou, ele já voltou normal. Ele voltou normal e ele parou na nossa frente e falou assim: para de cantar.
Lúcifer falou que não pode vir, porque vocês estão cantando. E eu comecei a rir, né? Me deu vontade de rir. Que eu vi que o demônio foi subjugado. Glória a Deus. E eu me lembro muito bem que naquela noite, o seu Sebastião, ele foi liberto. No outro dia, sabe o que ele fez? Me acordaram e me pediu para ir naquela igreja, Assembleia de Deus, ali atrás do Motel Palácio, na descida do Motel Palácio. Nós levamos ele lá, eu e o Antônio. Esse homem se tornou presbítero naquela igreja. Aleluia. Ficou muitos anos lá. Ele faleceu, deve ter uns 3, 4 anos. O que é isso? Pense em vocês. O diabo não é um mito. O diabo não é folclore. O diabo não é uma brincadeirinha. Ele subjuga as pessoas. Ele domina a mente. Olha, o diabo hoje não se manifesta como se manifestava no passado. Mas ele hoje está na vida de muitas pessoas que dão brechas ao inimigo. E ele ganha espaço. Assim como esse endemoniado estava possuído desse espírito imundo, havia uma legião de demônios sobre ele. A possessão demoníaca nunca foi um mito. Nunca foi um encontro somente de um homem. Mas ele tinha ali o domínio sobre ele. E quais eram as características de uma pessoa endemoniada? Primeiro, uma pessoa endemoniada, ela tem dentro de si uma entidade maligna. Olha lá o verso 2 e o 3. Normalmente uma pessoa endemoniada, ela está dominada por alguém. Esse homem, ele perdeu o controle de si, foi dominado pelo diabo. Segundo ponto, uma pessoa endemoniada, ela possessa a manifestação sobre-humana. Ela tem força. Botaram a algema no homem, o homem arrebentou. Botaram cadeias nele, ele estourava todas as cadeias. Ele era uma máquina mortífera. Era um homem feroz. Então isso também está lá no versículo 3, por favor, bota aí o versículo 3 e o versículo 4. O homem vinha do cemitério onde estava morando, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo as suas usando corrente. Versículo 4, muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Pensem comigo, isso não é um conto, isso não é uma historinha, isso é uma verdade. Sabe quem relata isso? Mateus. Sabe quem relata isso? Marcos, como nós acabamos de ler. E sabe quem relata isso? Um médico, Lucas, capítulo 8. Ou seja, o médico não identificou assim, não, isso é epilepsia, não, isso é esquizofrenia, não, isso é apenas uma doença. O médico Lucas falou, isso é um demônio. Ou seja, o demônio não é uma brincadeira, ele existe. Cuidado, cuidado. O demônio, ele existe, ele quer subjugar muita gente. A legião de demônio que estava nele tirou tudo dele, o seu pudor. Ele tirou dele, queria destruí-lo, matá-lo, porque essa é a ação do diabo. A Bíblia diz que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Creia nisso. Glória a Deus. Ele sabia quem era Jesus. O demônio sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E olha, querido, sabe o que mais me espanta? Que o diabo tem mais fé que muita gente aqui. Confessa. Olha, tem gente que vem à igreja, mas não sabe quem é Jesus. O demônio sabia que era Jesus. Por isso que ele gritou, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que está vindo nos oportunar? Estávamos aqui na nossa, levando esse homem de um lado para o outro, fazendo o que a gente queria. Por que tu vem aqui? Porque até o diabo conhece o teu Salvador, querido. A Bíblia vai dizer que numa casa tinha um valente, veio um mais valente. Quem é esse mais valente? O próprio Jesus. E expulsou os valentes dessa casa. Então, por favor, não permita que essa casa, varrida, limpa e adornada, fique vazia. Porque a Bíblia diz que depois de ter rodado o mundo, ele volta
casa, ele bate na porta. Ou melhor, ele arromba, né? Porque Satanás não bate, ele arromba. Pá! Ué, a casa está limpa, está arrumada. Ei, vem aqui mais 7. Vamos entrar nessa casa. Porque ele não preencheu. Ele não encheu a sua casa. Ele não encheu a casa da presença de Deus. Antes, pelo contrário, ele ouviu a voz de Deus. Permitiu o Espírito Santo mais valente entrar, que é Jesus. Jesus entrou, mas ele não convida para Jesus permanecer. Deixa Jesus permanecer na tua vida. Aleluia. O diabo ele só faz uma coisa, querido. Além de roubar, matar e destruir, ele quer te levar para as impurezas. Olha lá o versículo de número 2 e 3. Por favor, no versículo 2. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele, um homem que estava dominado por um espírito mau. Ali em outros versículos, em outras traduções, vai chamar de espírito imundo. Não um espírito mau, mas um espírito imundo. O homem, versículo 3, parte B, olha lá. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo um concorrente. Prender quem? O espírito imundo. É isso que o diabo faz. Ele quer te levar para os espíritos imundos. Ele quer conduzir você para as impurezas da vida. Jesus ele foi atrás de um homem em uma terra gentílica. E ele decidiu tirar aquele homem de lá. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Vou repetir. Quem pratica o pecado é filho do diabo. Olha só, você vai reparar que esse homem ficou nu. Você já reparou que hoje a mídia quer deixar as pessoas nuas? Tu já reparou que o que chama atenção na televisão é mulher nua, é homem forte, é homem nu? Tu já reparou isso? Isso é uma forma de deturpar a imagem do ser humano. Isso é uma forma que o diabo hoje faz de afligir, de atacar com promiscuidade, com pornografia. A indústria do sexo está liberada. A indústria pornográfica hoje está tomando a nossa geração. Uma geração, queridos, olha assim, eu fico pensando comigo. Essa geração está tão tomada pela pornografia e pela sedução do nudismo, que faz de Sodoma e Gomorra ser uma cidade santa. Porque na época de Sodoma e Gomorra, os homens se casavam com os homens queriam somente ter relação com homens. Na época de Sodoma e Gomorra, uma cidade rejeitada por Deus, uma cidade que queimou em chama, queimou em fogo. Por quê? Porque os homens se relacionavam com os homens. Quero te dizer, os nossos dias estão muito pior, porque não só os homens, também as mulheres se relacionam com mulheres. Está gravando isso? Né? A verdade é que hoje nem nisso nós podemos falar mais. Somos perseguidos. A Bíblia fala contra isso, mas infelizmente. Mas a verdade é, queridos, que isso tudo faz com que Sodoma e Gomorra se torne uma fichinha em vista das nossas cidades. Esse homem, ele se tornou violento, uma pessoa violenta. Olha lá o versículo 4, por favor, versículo 3. É onde estava morando ninguém. Versículo 4, tudo bem. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Ou seja, era um homem violento. Assim que faz. Se você é um homem violento, está na hora de você se controlar, querido. Está na hora de você se controlar. Porque o descontrole também pode ser uma ação maligna. Eu vi essa semana um homem, eu achei aquilo ridículo, fiquei muito triste, mas eu vi um homem levando a sua filhinha para a mãe. Acho que vocês devem ter visto isso na televisão. E quando a mãe pegou a bebê, ela pegou uma menininha de 8 anos, o pai simplesmente deu um soco na face da mãe. Depois a mãe foi pegar a criança de novo, porque ela queria pegar a menina. O rapaz deu um tapa, depois deu um soco no braço, inchando o braço dela.
E aquela mulher depois fez o testemunho dela diante da televisão, falando o que ele tinha feito. Ele desapareceu com a filha de 8 anos. Ou seja, os homens violentos, dominados por uma força maldita. Isso é a força do diabo. O interessante é que os vivos não suportavam mais esse endemoniado. Sabe onde ele foi viver? Com os mortos. Ele abandonou isso tudo, ele foi morar com gente morta. E a Bíblia vai dizer que agora ele estava nu entre os demônios. Pensem vocês, no meio do cemitério, peladão, andando de um lado para o outro. Nu estava aquele homem, e atormentando pessoas. O versículo 5, põe para mim por favor. Vai dizer que ele atormentava, estava atormentado, andava sempre de dia e de noite gritando por entre os túmulos. Pense nesse homem pelado, gritando entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Que cena terrível. Estava esse homem atormentado. E o interessante disso tudo, observem comigo, que esse é o desejo que o diabo quer fazer com os homens. Agora, vamos entender o que a sociedade quer fazer com os homens. A sociedade afastou esse homem do convívio social. Versículo 3 vai dizer que ele foi morar no sepulcro. Levaram ele, prenderam ele, levaram ele para o sepulcro. E é isso que eu quero dizer, queridos. Essa sociedade, não você, não eu, não você, mas essa sociedade só pode fazer uma coisa, é afastar pessoas do convívio social, é tirar pessoas do convívio social. Ó, o diabo quer destruir, a sociedade quer afastar. O diabo quer destruir as pessoas, a sociedade quer afastar. O versículo 4, volta por favor, Lucas. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e as correntes foram despedaçadas. Ninguém, ou seja, ninguém da sociedade conseguia dominá-lo. Vamos fazer o seguinte, vamos prender esse cara e jogar lá no cemitério. Mas ele está no jogo lá. Eu não tenho paciência não. Não tenho paciência com pessoas não. Eu quero que pegue e jogue não. Ou seja, o que a sociedade pode fazer? É no máximo, afastar essa pessoa e fazer essa pessoa ficar longe, né? O máximo que a sociedade pode fazer a esse homem foi tirá-lo de circulação. Arrancaram ele da sua família, da sua cidade. E é isso que eles fazem com pessoas problemáticas. A sociedade acorrentou o homem e lançou-o no cárcere. A prisão foi o melhor remédio encontrado para parar esse homem. Mas o interessante que eu quero dizer, querido, que o índice de reincidência de uma pessoa presa no cárcere é, segundo estudos, 70%. Eles retornam para a cadeia. Ou seja, prender pessoas não adianta praticamente nada. É necessário, tem que haver uma correção, mas uma pessoa presa não adianta de nada. Então o que a sociedade pode fazer? Somente isso. Somente isso elas podem fazer. Mas eu quero dizer uma surpresinha para você, que eu acredito que você crê nisso. O Evangelho tem um poder transformador. Amém. Ainda que o diabo venha para roubar, matar e destruir, ainda que a sociedade venha excluir, Jesus vem para resgatar. Glória a Deus. Somente o Evangelho tem esse poder. O que Jesus faz pelas pessoas? A resposta a este mundo caído é que Jesus é a única resposta. Ei, deixa eu agora falar uma coisa contigo. A Igreja de Nova Vida de Bangu, na figura do seu pastor, nós temos aqui um desejo muito ardente de sermos como Jesus. Amém. Não somos perfeitos, somos falhos. Todo mundo aqui tem falha, inclusive eu. Temos falhas. Mas sabe o que a gente quer fazer? Se parecer com Jesus. Sabe o que eu quero, Bruno? Resgatar seu marido. Sabe o que eu quero, meu irmão? Trazer seu marido para cá. Eu quero que os filhos de vocês estejam aqui. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso desejo. Glória a Deus. Antes do seu filho ser qualquer coisa, que ele seja crente. Que o seu tio seja crente, que o seu marido seja crente, que o seu pai seja crente.
Esse é o desejo da Nova Vida de Bangu, é fazer discípulos, é sermos uma resposta para esse mundo caído, sermos parecidos com Jesus. Sabe por quê? Jesus libertou esse homem da escravidão do demônio. Olha no versículo 6, põe para mim por favor, versículo 6 ao 15. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Versículo 7, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Versículo 8, ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Ou seja, Jesus quer libertar os homens. Versículo 9, então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Ou seja, o demônio quer tomar ele. Versículo 10, e pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Esse foi o pedido do diabo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Versículo 12, e os espíritos imundos pediram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu, e então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, por dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 14, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciados na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, e o que antes estava dominado pela legião, assentado, em perfeito juízo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele agora está em perfeito juízo. Aleluia. Jesus é a resposta para esse mundo perdido. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. João capítulo 3, versículo 1 de João capítulo 3, versículo 8. Diante dele todo joelho precisa se dobrar. A Bíblia vai dizer que até mesmo os demônios vão se dobrar diante da autoridade de Jesus. Os demônios gritaram: Jesus, eu sei quem é você, não venha agora. E Jesus falou: é o momento, quem é você? Eu sou uma legião. Então abandone esse homem, vai embora desse homem. Ou seja, todo joelho se dobra diante do nosso Senhor. Aleluia. Não há demônio que tenha poder. E sabe o que eu quero convidar você? Para que você seja esse, pessoal. Uma pessoa que expressa isso. Jesus desenvolveu nesse homem e devolveu a ele a dignidade. Veja lá o versículo 15, ó. Aproximando-se viram ele, um endemoniado que antes estava dominado pela legião, 6.000 demônios. Agora sabe como é que ele está? Sentado, vestido, em perfeito juízo. Ele está transformado. Esse homem está transformado, porque é o que Jesus quer dar. Olha, eu lembro muito bem que uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando uma pessoa chega na igreja, eu vejo ela com dificuldades financeiras, quando eu vejo ela com dificuldade de um trabalho, é uma coisa que eu tenho no meu coração. Eu queria muito assim, sabe? Eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas. É uma coisa que está dentro de mim, é normal. Eu não faço força para tentar ajudar as pessoas. Faço. Se eu pudesse aqui dar emprego para quem está desempregado, se eu pudesse fazer isso, eu faria. Porque na verdade, o cuidar de pessoas é isso. É você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nos momentos difíceis, vamos chorar juntos. Está diante de desafio, vamos juntos nesse desafio. É isso que é o projeto da qual hoje eu faço parte, da qual hoje eu quero trazer essa igreja. É um cuidando de outros, é nós cuidando uns dos outros, é nós de repente se comunicando e podendo ajudar uns aos outros. Tem pessoas aqui que conhecem pessoas, tem pessoas aqui que têm influência com outras pessoas, e você pode ajudar uma pessoa, você pode ajudar um irmão. Isso demonstra que nós amamos uns aos outros. E Jesus, ele devolveu a dignidade desse homem. Nós temos que ajudar pessoas a devolver a dignidade a elas. Pessoas que estão com dificuldade, por que você não ajuda? Por que você não se apresenta? Por que você não fala: meu irmão, qual é a sua dificuldade? Quero ir junto contigo. Eu quero poder compartilhar contigo o que nós queremos hoje, querido, que essa igreja seja assim. Ela desenvolva o seu talento de ajudar uns aos outros. E 3 coisas me chamam a atenção nessa libertação. A primeira, o homem estava sentado aos pés de Jesus. Lucas 15, como nós falamos. Lucas 8, 35 e Marcos 5, 15, como nós acabamos de ler. Segundo, o homem estava vestido.
Esse homem havia perdido o seu pudor, a sua dignidade. Agora ele andava nu, agora ele está vestido aos pés de Jesus. Um homem que andava pelado agora está vestidinho, arrumadinho. E isso causou estranheza a eles. E o terceiro homem estava em perfeito juízo. Jesus restituiu a esse homem a sua, como eu botei aqui, a sua sanidade mental. E a diferença da sanidade mental para a santidade é apenas um T. E o T é uma representação da cruz. Ou seja, Jesus, quando entra numa pessoa, ela não dá só sanidade mental, mas ele também faz dessa pessoa um santo. Glória a Deus. Faz dessa pessoa um santo. Faz dessa pessoa uma pessoa curada, uma pessoa transformada. Só Jesus é capaz de curar as pessoas. Só Jesus restaura o corpo, a alma e a mente. Jesus, ele tira o homem violento e faz um homem manso. Só ele sabe curar, restaurar, salvar a vida de uma pessoa. Jesus, ele é glorioso na sua missão. Ele transforma a vida do homem e faz o homem mudar. Glória a Deus. E Jesus agora dá a esse homem aquilo que deu a mim e a você. Como eu falei aqui no início, eu não nasci num berço evangélico. Você nasceu num berço evangélico, amém. Tem gente que nasceu num berço evangélico, mas anda todo torto, né? E aí voltou de novo para o Senhor. Eu não nasci num berço evangélico. Eu me converti com 19 anos. Mas para quem se converteu num berço evangélico, ou para quem foi resgatado por Jesus, querido, você não é diferente desse endemoniado. Você não é diferente dele. Porque a Bíblia fala que não há um justo sequer. Pastor, eu não fazia nada. Eu nunca traí minha mulher, eu nunca traí meu marido. Eu nunca roubei meus pais, eu nunca tirei nada da minha família. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Mas você era tão pecador quanto esse endemoniado. Eu era tão pecador quanto esse endemoniado. E Jesus nos resgatou. Aleluia. Jesus nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Ele curou a mim e a você. Ele restaurou a mim e a você. Ele restaurou a nossa família. Ele restaurou a nossa casa, a nossa vida. E Jesus dá a ele uma missão. E eu repito aqui o que eu falei no início. Eu volto à minha língua, o meu linguajar inicial. Se você acha que Jesus te salvou para você ficar sentado aqui, pode ir embora aqui. Já está salvo. Jesus te chamou para uma missão. Vire para o seu irmão e diga para ele: Jesus te chamou para uma missão. Fala para ele assim com mais, com aquele olhar 43, para ele assim, ó: Jesus te chamou para dar frutos. Jesus dá uma missão a esse homem. É o versículo 18 e 19. Põe 18 ao 20, por favor. Nós já estamos chegando ao final. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. 19. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa e para os seus parentes e conta-lhe tudo o que o Senhor fez para você e como se teve compaixão de você. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Deixa eu falar uma coisinha para você. Jesus, ele envia esse homem primeiro para a sua casa. Sabe por quê? Quem não é qualificado para pregar os seus, não está pronto para pregar ninguém, não. Se você não dá testemunho dentro da sua casa, como marido, como esposa, como filho, como neto, como servo, se você não dá testemunho na sua casa, você não está apto para pregar lá fora. Por isso que Jesus, primeiro lugar que ele enviou, vai para a sua casa. Jesus não falou assim para os endemoniados: vai para a igreja. Jesus não falou para o endemoniado: vai para a rua pregar o evangelho. Jesus falou assim: primeiro, vai para os seus. A qualificação de uma pessoa que está pronta para pregar lá fora é que primeiro ela dá testemunho dentro da sua casa. Amém. Glória a Deus. Porque sem testemunho em casa, não há qualificação lá para fora. Porque quando você sai para falar de alguém, quando tu voltar para casa, falando assim: meu amor, eu evangelizei. Você, outro dia tu estava aqui todo arrogante, tudo isso, tudo aquilo. Quem é você? Tu estava mentindo aí agora no celular. Tu estava agora na pornografia aí na televisão. Tu estava agora fazendo isso ali. Quem
para pregar lá fora. Por isso que Jesus enviou o primeiro missionário para a sua casa. A qualificação de um verdadeiro missionário começa pelos seus. Quando é aprovado pela família, ele está pronto a pregar lá fora. Glória a Deus. E ele foi testemunhar a sua casa e foi testemunhar na sua terra. Antes, esse homem era um problema. E assim era eu e você, né? A minha mãe dizia que eu era muito louco. Minha mãe falou assim, olha, tu novinho, tu era bem doido. Mas quando eu me converti, né? Antes eu era um problema. Minha mãe uma vez me tacou um cabo de vassoura. Eu já estava mais fortinho, né? Minha mãe me batia muito mesmo. Minha mãe pegava de filho, né? Minha mãe era legal. Minha mãe fazia assim, né? Minha mãe, eu quebrava a vidraça, eu tacava uma pedra, carro, na cabeça de um jovem. Aí, a mãe do jovem ia lá em casa reclamar. Quando chegava lá, olha, o teu filho quebrou a vidraça, o teu filho está com a pedra. Aí minha mãe dava um sorriso para mim. Não tem problema não. Não tem problema não. E eu ria para ela, passava batido. Um dia do nada, minha mãe fazia assim, pode vir, entra ali, você e sua irmã. Aí ela pegava um filho. E aí quando eu sabia, né? Como eu já sabia, eu era mais espertinho, eu botava uma calça comprida, botava outra, eu falei, ela vai pegar a gente. Aí minha irmã era bem torneada, né? Minha irmã era toda fortinha, toda bonitinha. Ela ia com as pernocas de fora. Minha mãe já. E eu ficava, mãe, não bate, mãe, tá bom, mãe. E ela pegava a minha irmã, e primeiro era minha irmã. Aí em mim era dobro. Mas eu já ia, tu veio de calça, né? Tu veio de calça, então toma em cima e toma embaixo. Ou seja, minha mãe corrigia a gente. Minha mãe fazia com que ela corrigir a gente, né? Ela tinha essa forma de agir com a gente. Mas quando eu me converti, eu lembro muito bem, eu deixei de ser um problema e passei a ser uma solução na minha casa. Quando a gente é um problema para a nossa família, como esse homem era um problema para a família dele, mas depois que ele se converte, ele é a solução da família dele. Você tem que se posicionar como solução para a sua família. Tu tem que se posicionar como solução para os seus pais. Tu deve se posicionar como solução para a tua casa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais. Vocês devem se posicionar, porque antes você era um problema, agora você é um abençoado de Deus. Assim era esse homem. E eu concluo esse texto falando sobre os 3 pedidos. Vocês repararam comigo, ou foi só eu que reparei, que o diabo faz um pedido nesse texto? Ele não faz uma oração, ele faz pedido. E o interessante é que 3 pontos ocorrem aqui. Primeiro, o diabo pede, Jesus atende. Coisa esquisita, né? O diabo pede, Jesus atende. O pessoal de Gadara pede, Jesus atende. O salvo em Jesus pede e Jesus não atende. Tem coisas que a gente pede e Jesus não atende. E você é salvo, você está liberto, mas Jesus não te atende. E o interessante que eu vejo aqui, que Jesus ele atende aos 3 pedidos. No versículo 10, olha lá. Olha o primeiro pedido, por favor, Lucas 10, por favor. Olha lá, e pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Quem pediu? O demônio pediu. O demônio pediu para não ser lançado. E o pedido do demônio era encarecidamente: por favor, não me lance para fora do país. Eles não queriam, primeiro, serem atormentados. Olha o versículo 7, põe o versículo 7. Olha o que o demônio falou. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Era o pedido do demônio. E o terceiro ponto, além dele pedir a Jesus, ele pede assim: não envie a gente para o abismo. Lá no versículo, em Lucas 8:31, ele vai pedir a Jesus para não ser lançado no abismo. E no versículo 10 ele vai dizer: não nos lance fora do país. Mas para onde Jesus mandou eles? Para onde? Para os porcos.
E aqui eu vejo aqui um ponto muito intrigante, que Jesus, tendo prontamente atendido a demanda do demônio, ele manda os demônios para a manada de porcos, e eles se precipitam no mar. Lá no versículo 13, por favor, Lucas, versículo 13, onde todos se afogaram. Versículo 3 aí, no capítulo 5. 13, não 3. Isso. E Jesus permitiu então, saindo os espíritos imundos, entrando nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Vocês podem me dizer por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Você já fez ideia disso? Por que Jesus atendeu os pedidos dos demônios? Você já pensou nisso? Em primeiro lugar, sabe para quê? Para mostrar o potencial destruidor que o demônio tem na vida das pessoas. Jesus queria mostrar que o diabo, ele vem para destruir mesmo. Por favor, não fique desapercebido. Fique atento. Seja crente. Fique atento, porque Jesus, ele quer mostrar que o diabo não está brincando, que o gadareno não estava fingindo, que o gadareno não tinha epilepsia, que o gadareno não era esquizofrênico, mas ele havia sobre ele um demônio, uma força de 6.000 homens que destruía ele, que levava ele a ficar preso. E o interessante, que Jesus não falou para a esquizofrenia, se é que você acha que é esquizofrenia, ou para a doença que você acha que aquele homem tinha. Jesus não virou e falou: vai para os porcos, deixa os porcos doentes. Não, Jesus mandou para lá os demônios. Os demônios que são capazes de destruir a vida do homem. Os demônios não são seres mitológicos, eles são possessões demoníacas, e eles não são uma fantasia. Em segundo lugar, para revelar que o homem tem o poder, que aquele homem não tinha poder, mas estava sendo oprimido pelo diabo. A Bíblia vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em terceiro lugar, para mostrar à população de Gadara que para Satanás, porcos e pessoas têm o mesmo valor. Para Satanás, para Jesus. O interessante é que porcos e pessoas não têm o mesmo valor para Deus, porque Jesus, ele deixou que 2.000 porcos fossem lançados no abismo, mas aquele homem foi livre daquela legião. Aleluia. E eu deixo aqui que ninguém é mais poderoso do que o nosso Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os demônios só podiam ir para um lugar, para os porcos, com permissão de Jesus. Somente Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Somente Jesus tem poder para falar para o demônio: olha, você vai para onde eu vou te mandar. Já dizia John Bunyan que Satanás é um cachorro leprento na coleira de Deus. É Deus que dá ordem. O diabo não tem poder, tanto é que quando ele vai querer tentar Jó, ele vai aonde? Ele vai em Deus e pede: posso fazer? Posso fazer? Posso oprimir? O diabo jamais vai te oprimir se Deus não permitir. Não pense que o diabo pode tocar em você, porque uma vez salvo, você foi salvo por Cristo, e o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. Não haverá nenhum tipo de macumba que pode parar você. Ninguém pode fazer nada contra a sua vida, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Os gadarenos expulsaram Jesus. Eles amavam mais os porcos do que os homens. Deixa eu falar uma coisa aqui, e eu quero fechar aqui. Sabe o que mais me deixa triste numa igreja? A mim e muito mais a Deus. Que tem pessoas que valorizam mais porcos do que pessoas. Sabe o que é valorizar porcos? Os porcos eram o lado financeiro dos gadarenos. Os porcos faziam parte do seu bolso. Os porcos eram as finanças que eles
tinham mês a mês e dia a dia, porque eles vendiam aqueles porcos. E era para o judeu aquilo era bicho imundo. Os judeus não comiam porcos, eu acho que até hoje não comem porcos. Para eles, os porcos são bichos imundos. Então para eles não tinha interesse nenhum. Mas para aqueles homens, aquilo era dinheiro, aquilo tinha poder. E sabe o que eu quero dizer para você? Tem muita gente valorizando mais porcos, ou seja, finanças, do que valorizar pessoas. E aí sabe o que acontece? Quando você valoriza mais porcos do que pessoas, você perde pessoas que você ama. Você perde pessoas que deveriam estar aqui. Você perde até mesmo a sua vida. Você perde a vida dos seus filhos. Então vigia, por favor. Se põe como um sentinela e valoriza mais pessoas do que porcos. Porque Jesus faz isso. Glória a Deus. Valorize mais. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos fechar aqui essa igreja. Nós queremos muito que você entenda o projeto de Deus. Eu vou repetir, ser incisivo nisso nesses últimos dias. Se Jesus não voltar, nós vamos trabalhar a fim por pessoas. Porque antes de qualquer coisa, eu não posso evangelizar Bangu inteiro se eu não evangelizar sua casa. Eu não posso ganhar Bangu inteiro e amanhã ver você com teu filho nas drogas, ver a tua família distante de Deus, ver você triste, parado no templo. Quanto tempo esse endemoniado ficou no meio dos sepulcros, parado no templo? Mas saiba do seguinte, hoje a resposta de Deus para mim e para você é: eu quero que eu que te limpei, eu que te curei, eu que te salvei, eu que te tirei da mão do diabo, foi para fazer com você um pescador de almas. Não se engane, não pense em vocês que você está aqui para cumprimento de tabela. Você está aqui porque Deus te chamou. Deus te amou. E Deus quer fazer de você um missionário para essa nação, para esse tempo. Deus quer fazer de você um profeta para esse tempo. Deus quer fazer de você uma boca de Deus para esse tempo. Então, olha, deixa eu falar para você. Você não foi liberto só para ir para o céu. Você foi liberto para dar bom testemunho primeiro na tua casa. E depois, as 10 cidades que Decápolis representa 10 cidades. 10 cidades esse homem foi falando. E o interessante é que esse homem não aprendeu na Bíblia. Esse homem não pegou a Bíblia Sagrada. Ele teve um encontro com Jesus e voltou para os seus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que é muito conhecedor da Bíblia, mas não tem nada na sua vida. Esse homem, ele testemunhava, sabe o quê? Com a sua vida. Esse homem chegava diante dos homens: você lembra de mim? Eu era aquele cara doidão, eu era aquele cara nu, eu andava pelo sepulcro. Você lembra de mim? Lembro. O que aconteceu? Jesus tocou em mim. Aleluia. Jesus me mudou. Jesus transformou a minha vida. Assim como Ele transformou a minha, Ele pode mudar a sua. E vai dizer que ainda que aqueles que rejeitaram Jesus, os gadarenos falaram: vai embora daqui, não te queremos aqui, não queremos que tu toque nas nossas finanças, não queremos que tu toque nos nossos porcos, vai embora daqui. Jesus não levou em conta o tempo da ignorância daqueles homens. Falou assim: eu vou embora, mas eu amo essa cidade. Pegou o endemoniado e falou: vai. Jesus lançou um estupim no meio deles. Falou: vai. E ali, a cidade gentílica de Decápolis, ou seja, uma região de mais de 10 cidades, foi evangelizada por um endemoniado. Foi tocada pela presença de Deus por uma pessoa. E é isso que eu quero dizer para você hoje, querido. Eu quero que você saia daqui com esse seu coração. Saia daqui para ganhar almas. Saia daqui sabendo que você e eu éramos endemoniados, tocados por Jesus para fazer a diferença nessa nação. A minha palavra a você é: por favor, o que você quer da sua vida cristã? Você quer o quê? Quer dar frutos? Você quer falar do amor de Deus? Pastor, me ensina, como é que eu faço? Pastor, como é que eu prego? Para onde eu anuncio? A palavra
diferente, mas você sendo ungido por Deus, sendo curado por Deus, sarado por Deus, é que vai fazer diferença aqui, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos uma voz profética. Eu hoje, essa semana eu fiquei sem telefone a semana toda. Eu tô já quase que 2 semanas sem telefone. Meu telefone começou a funcionar hoje mesmo. Graças a Deus por isso. Mas eu fiquei assim, orando a semana toda, falando assim: Deus, o que falar para essa igreja? O que trazer para eles? Queria tanto, Pai, que essa igreja fosse uma igreja tão comprometida contigo. A minha maior oração por vocês, sabe qual é? Todos os dias da minha oração é assim: Deus, levante uma igreja comprometida com o Evangelho. Levante uma igreja que dá bom testemunho. Levante uma igreja que vá avante e prega o Evangelho a toda criatura. Eu vou pedir a você que você faça parte desses que querem ganhar pessoas, cuidar de pessoas. Irmãos, não sejamos egoístas, olhar só para a nossa família, só para a nossa casa. Vamos cuidar de pessoas. Vamos pegar alguns endemoniados. Olha, sabe o que essa igreja quer? Ganhar endemoniados. Ganhar aquele que mora debaixo da marquise. Ganhar aquele que mora dentro de uma mansão. Uma mansão que tem uma casa grande, bonita aqui na frente. A gente não está olhando se ele é rico, se ele é pobre, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele tem, se ele não tem. Porque Jesus não olhou a condição financeira do endemoniado. E só isso que nós queremos ser. Será que eu tenho alguém aqui hoje que pode dar as mãos a mim e a esta igreja para nós fazermos muitos discípulos? Amém? Amém. Amém? Amém. Que você seja esse canal. Que você seja esse exemplo para esta nação. Que o Alex ganhe a Pedra Branca toda. Que o Carlos ganhe lá a Rua Maravilha que tu mora. Aquelas ruas lá. Que ele ganha lá. Que o Ismael ganhe lá Vila Aliança. Junto com o William, que mora lá para aquele lado também. Que ganhe aquele bairro todo. Que tragam pessoas que querem conhecer a Cristo. Pastor, mas elas vão vir para cá. Querido, deixa onde ela quiser ficar. Deixa ela ficar por lá. Mas que ela vá para uma igreja séria. Mas que você seja um canal e diga: olha o que Jesus fez por mim. Aleluia. Como esse endemoniado falou. Versículo 20, por favor. Olha o que diz lá embaixo. Tudo que Jesus tinha feito e todos se admiravam. Ou seja, ele chegou diante dele e falou: olha o que eu fiz, olha o que aconteceu comigo. Caraca, é você mesmo, cara. É você mesmo. Tu era o maluco do futebol. Tu era aquele que chegava com os 2 pés no peito das pessoas no futebol. Era eu, e agora? Agora eu estou mudado. E você, fulano? Eu sou aquele que batia na minha esposa. Eu sacudia minha esposa de um lado para o outro. Você me via fazendo isso nos bares, aí nas ruas. Não era? Era você. E agora? Olha o que Jesus fez por mim. Eu era aquele jovem que desobedeceu meu pai, fumava maconha, vivia na prostituição, andava nas ruas. Você lembra de mim? Lembra? Fiz o que Jesus fez por mim. Ou seja, e todos ficaram admirados como ele fez. Glória a Deus. Eu só espero que o Senhor nos ajude a sermos um exemplo para essa nação. Glória a Deus. Eu convido você hoje, ora comigo, a ser parte desse exército da salvação. Aleluia. Eu quero fazer parte desse exército da salvação. Amém. Quero ganhar o máximo de pessoas. Já falei para vocês, a ordem dessa igreja não é só trazer as pessoas da igreja. É esses 4 pilares que hoje permeiam essa igreja. Ganhar
consolidar, treinar e enviar. Esses 4 pilares fazem parte que está ardendo no meu coração. É ganhar pessoas, consolidar pessoas, treinar pessoas e enviar pessoas. Fiquei tão maravilhado ontem com aquela jovenzinha pregando aqui, né? Ela não está aqui hoje, filha do pastor Francisco. E o pastor ficou felicíssimo, porque a filha dele está aqui na igreja e está sendo uma bênção, tanto aqui quanto em casa. Olha, eu fiquei maravilhado ontem de ver aquela menina, né? A fotinha dela. Como eu já vi aqui jovens pregando aqui. Olha, eu boto os jovens aqui em cima. Não estou querendo uma pegada em vocês, não. E olha que eu não entendo nada que canta. Mas quer que eu diga para vocês? Eu prefiro eles aqui do que em qualquer outro lugar. Eu vou apoiá-los sempre. Porque provavelmente você nunca mais vai sair da presença de Deus. Mas o mundo está todo dia assediando eles. Todo dia, botando coisas na frente. E aí, se a gente não abraçá-los, a gente pode perdê-los. Então, eu louvo a Deus por eles estarem aqui. A filhinha do Ismael hoje, ela cantou para mim aqui do meu lado. Que voz bonita. Eu falei para ela: menina, tu estava onde? Essa voz toda. Tá querendo. Eu quero esses jovens aqui, querido. Eu quero que eles tenham testemunho disso. Essa igreja ama isso. Vê esses jovens andando aqui. O Lucas hoje já agarrado aqui, não queria nem na rua. O Ismael teve que tirar o Lucas na marra daqui. O Lucas estava ali já querendo tocar, porque o Carlão, o Ismael e o César ficam ensinando esses jovens. Eles estão querendo expulsar a gente. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso demonstra que você está dizendo para os jovens, eles estão dizendo: olha o que Jesus fez por mim, mãe. Olha o que Jesus fez por mim, pai. Olha o que Jesus está fazendo na minha vida. E eu espero que isso aconteça com todos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.